pessoal tá gostando desse lance de mostrar podcast e ficar falando em cima. Esse é um podcast chamado Paranormal Experience, apresentado por dois. Eu adoro esses apresentadores, eu acho os dois muito, muito bons. Eles são pessoas interessadas de verdade no mistério. Assim como o mistério da Carolina Dickman, de ir atrás, né, de aumentar um M em homenagem a isso, aquilo e tal. Esses dois cidadãos, eles receberam uma médium que ela incorpora o Freud. E aí eu queria, enfim, talvez a gente possa assistir um pouquinho, só o comecinho aqui, só para vocês verem. Vamos ver. Vamos lá, meu querido Sherminator. É agora, é a hora. Tá, e só um ponto que eu vi, as pessoas estavam O cara se chama Sherminator. falando assim, Freud falava só alemão. Não, não falava. Freud falava 8 línguas. Que eu nem sei quais são, mas eu sei que era alemão, inglês, italiano. Ele falava hebraico, porque ele era judeu. Ele falava latim, falava grego e... Enfim, ele falava 8 línguas. Nenhuma delas era o português, né? Que ela aparentemente vai responder em português. Mas nada impede também, eu não sei como funciona isso. Mas eu acho que no além, a gente pode ter acesso a outras línguas que a gente não teve durante a vida. Né? Vamos ver. Eu não sei quantas eu falei aqui. Deve ter falado. Mas eu sei que eram essas. Maravilha. Tá, e ele falava hebraico também. E ó, vocês do chat, sem julgar porque leu o almanaquinho da Mônica do Freud, né? Calma, também todo mundo acha que é especialista em Freud, mas tá não vendo? é assim Tá vendo vocês aqui do chat? Vocês são falador, tá vendo? É um recado pra vocês também. também, né? O cara é tão paranormal que ele sabia que vocês iam falar disso aqui também. E quem estudou, quem é psicanalista, não sei o que, vamos prestar atenção, e aí você, né? Porque também tem gente que fala, não, o Freud não é assim. O Freud não é assim, você já leu tudo do Freud, você já viu Exato. tudo. Eu já vi algumas coisas, mas não tudo. Também não sou um especialista no Freud, né? Tem que ter esse discernimento na hora dos julgões aí, que só é o que mais tem aí, é os julgões. Falar E é eu fácil. tô vendo que tem psicólogos e psicanalistas no chat. Mas se tem... Então, fiquem livres para fazer perguntas que a gente vai ler aqui também. Comentários educados e pertinentes poderão... Cara, é bom demais poder ter a oportunidade de fazer perguntas pro Freud num podcast, é bom demais, né? Eu queria ter visto tudo ao vivo, mas não consegui ver tudo no dia. Mas como vocês puderam perceber, eu tô fascinado por essa entrevista até hoje. Vamos ver. O nome dele é Zé Graça mesmo. Vamos ver. Poderão ser lidos aqui. Se você fizer uma coisa de forma educada, escrever Claro. assim, não, eu estudei, vejo um conflito entre isso ou aquilo, tudo bem. Nesse nível de debate, diálogo, a gente sempre entra. Começou com bobagem, vai ser varrido para o planeta chupão. Que isso? Isso, foi bom. Tá, quais são os próximos passos? Deixa eu ver se a gente tem mais pergunta aqui, rapidamente aqui. Me pediram para esclarecer aqui, em que você disse que, então, o Sigmund Freud, ele foi, então, despertado lá no astral, no plano espiritual, por Jung e Martha, certo? Certo. Então, me perguntaram aqui se isso se... O qual é o Yang, entendeu? O Yang, vocês sabem que é o Yang. refere, então, à esposa do Jung. A esposa do Freud. Do Freud. Isso. O nome dela é Marta, é O nome isso? dela é Marta. Isso eu realmente eu desconheço. O nome dela é Marta. Qual é o sobrenome? Você lembra? Bernays. Bernays. Jung. Bernays. Jung. Marta Bernays. Desculpa, Jung. Então, o Carl Jung e a esposa dele, A esposa do Freud. do Freud, que no astral despertaram ele para essa nova mística, que era uma coisa assim, totalmente antagônica à obra dele. 100%. 1000%, não dá Isso. para dizer 100%. Verdade. Tá certo. E também falava tcheco. Me Que mandaram. foi o que eu falei. Inclusive, um espertinho aqui do Veio chat tirar sarro do guru. veio tirar sarro. Tcheco, se ele nasceu lá, ele vai falar o quê? Se ele nasceu lá. Então, calma, porque junta todos os julgões e o pessoal começa a falar coisa que não tem nada a ver. Precisa estudar antes de falar. Essa que é a grande realidade. Antes de falar, colocar a boca no trombone, você tem que saber o que você tá fazendo, que é Boa. fácil ficar reclamando, falando, Tá vendo? Tá vendo? É fácil vocês ficarem reclamando. Vai receber Freud pra vocês verem. lá, tcheco, eu mesmo achei que ele falava alemão, austríaco, sei lá, alguma coisa assim, mas era outra, a gente se engana, né, a gente tem que estudar antes de falar alguma coisa. Tá bom, E, então. Então é bom. estamos preparados aqui, é que o chat tava muito interagindo hoje. O pessoal tá rindo da minha pronúncia que eu falei do Carl Jung.
Carl Jung. Também. Jung, é Jung. Outros julgadores. Todo mundo tem que saber falar todas as línguas. Todo mundo sabe falar alemão fluente, tcheco fluente, inglês fluente. Pelo amor de Deus. Não precisa nem saber falar, pô. Às vezes é só escutar. Né? Vamos lá. Então pronto. Qual que é o caminho? O que a gente faz? Como é que a gente faz? Você tem que Estão reclamando que a gente tá enrolando já. Não estamos enrolando. Isso aqui é tudo uma preparação. Quando que vocês já viram o Freud ser entrevistado? Não tem como. Não tem como. Isso é inédito na história das galáxias. Acho que o Freud... E dá pra ver que pela pressão que tava rolando no chat, eles ficavam um pouco constrangidos, assim. Tanto que eles não fizeram nenhum corte dessa entrevista. Eu fui ver a live depois e o chat tá bloqueado. Falaram tanta bobagem. Olha como vocês são muito... Todo mundo... eu tô louco pra entrevistar o Freud também, Paulo. De verdade, porque eu sou fascinado por essas coisas. E com respeito. Com respeito. É engraçado, mas enfim. Freud, se ele deu alguma entrevista, deve ser na BBC de Londres, sei lá, que eu não sei também. Mas boa noite, senhores. Oi. Muito boa noite. Meu nome é Sigmund Freud. Claro que Quero dizer que estou aqui para trazer essa boa nova que descobri há pouco da espiritualidade. Não tenho vergonha ou sequer tenho que me esconder por acreditar agora que a vida espiritual é uma continuação da vida terrena. E assim como de outras vidas. Tenho agora esse conhecimento, tenho agora essa... Viu? Freud ouviu o ET Bilu e foi buscar conhecimento, porra. E vocês aí na ignorância do chat. missão de trazer novas observações e principalmente trazer alento a todos aqueles que eu puderem contribuir com uma palavra e com afirmações que sim, a espiritualidade existe. Sim, Deus existe. Muito bom. Eu quero fazer a minha primeira pergunta. Como foi para você essa descoberta de que o mundo espiritual existe, sendo que a sua obra toda praticamente foi baseada em não acreditar no mundo espiritual? Simplesmente... para vocês verem como tudo tem uma explicação, né? Para vocês verem como tudo tem uma explicação. Vocês estão reclamando que ela está falando devagar e tal. A Maria Helena resolveu a questão. Fala pausado porque não fala muito bem o português. É isso. Mas é lógico. Mas não, é mais fácil falar mal, né? Simplesmente, quando eu tive a sensação de estar renascido, de estar vivo novamente, não só como constatador, eu tive que aceitar da melhor forma que a vida espiritual é um fato. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que agora o senhor se manifesta? Por que aqui no Brasil? Por que nesse momento da humanidade? Ótimas perguntas. Qual foi o seu critério de escolha para se manifestar nesse nosso momento agora e justamente aqui? Muito boa pergunta. Primeiramente, por ter passado por períodos de guerra e ter esses episódios acontecendo atualmente no mundo. Eu posso trazer as minhas observações daquela época e principalmente tentar despertar nas pessoas para o lado espiritual, para a compaixão, para a evolução, partindo desse princípio de que a vida existe no pós-vida e ela continua, e ela é da mesma forma que uma extensão daqui, porém com toda a credibilidade que se deve à espiritualidade no sentido de que... A Larissa Menezes está perguntando, a mulher está recebendo o Freud, é isso que está acontecendo? É exatamente isso que está acontecendo. É importante deixar claro. Somos todos
quânticos, somos todos mentes pensantes e muito mais atuantes do lado da espiritualidade, do lado espiritual, do que aqui encarnados. Meu querido, nossa, nunca pensei que eu ia falar meu querido Freud, porque meu querido, nossa, nunca pensei que eu ia falar meu querido Freud, porque chega a ser muito legal. Tem uma pergunta, o que é exatamente o inconsciente e como ele se forma? Ó, O inconsciente aqui eu senti que eles estão meio que cobrando, né? Tirando ponto do Freud. Né? Tipo assim, se tu é o Freud mesmo, explica aí o que você estudou aí, ó. Freud. se dá através de pensamentos e sensações que o ser vai guardando em sua memória, em sua concepção e até em outras vidas. Hoje posso afirmar que o inconsciente é formado não só pelo momento, não só pelas vivências daqui, mas como de outras vidas que a pessoa já viveu e as futuras também. Então a gente pode... Eu não sou especialista, mas aparentemente a visão do inconsciente mudou um pouco. Né? Porque tá falando de vidas passadas. É isso? Se eu entendi direito, a Maria Helena, a Marina Lima, vocês são psicanalistas, não são? Vamos ver. cravar aqui que você agora acredita em Freud no vidas chá. passadas. Sim, por isso Ó. estou aqui. Dentro desse mesmo Agora você acredita, agora que você morreu e continua aqui, você acredita em vidas passadas? É um bom conceito de pergunta também. conceito de pergunta, você se arrepende de, durante em vida, ter sido um ateu convicto e quase militante? Esse cara faz perguntas Não ótimas. me arrependo porque eu não teria feito tudo que eu fiz me baseando nesses quesitos de espiritualidade. Eu iria me questionar mais do que executar. Então, no período que estive encarnado, eu fui um executor. Eu trouxe diversas palavras, diversos pormenores que eu não teria conseguido trazer se eu tivesse a espiritualidade como uma pendência. Eu queria perguntar para você sobre os sonhos, né? Nós aqui que estamos encarnados, nós temos sonhos. Eu queria saber se o sonho tem alguma relação com o inconsciente, como que funciona isso? O sonho tem 100% relação com o inconsciente. O sonho é o seu desdobramento que você fez durante o dia, à noite você vai fazer, é como se fosse um checklist. E ali lhe traz também informações que estão represadas no seu inconsciente, ou seja, é o seu inconsciente, o seu id, o seu ego e o seu superego conversando com você, atuando em você durante o sono. Boa. Eu tenho uma pergunta que eu recebi do nosso grupo secreto, Grupos para criar uma interação assim, né, mais Claro. íntima com todo mundo que está assistindo e participando. Então a Érica pergunta o seguinte: querido Freud, por acaso podemos comparar a mente humana, que é atemporal, né, segundo o próprio conceito freudiano, com o conceito quântico, no qual não existe tempo e espaço? Sim. O quê? Porque com a mente se desloca em Tempo e espaço? Eu não entendi. Com o conceito atemporal, por acaso podemos comparar a mente humana, que é atemporal, né, segundo o próprio conceito freudiano, com o conceito quântico, no qual não existe tempo e espaço? Sim, porque com a mente se desloca em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época e qualquer era. Então, a mente está 100% ligada nessa questão quântica, na questão energética, na questão interdimensional. Uma outra pergunta aqui que a gente recebeu também, que eu acho que é interessante, né, que você falou de ego, ID, superego, eu queria que você explicasse para as pessoas que ainda não ID? entendem esses conceitos. São conceitos antigos que eu tratei para poder
desvincular as emoções das pessoas e poder também nomear essas emoções. O id, por exemplo, ele se trata do conceito básico do ser humano, a histeria, a fome, a raiva, o ódio, é tudo que o ser humano faz por impulso, por simplesmente existir. É o instinto animal, vamos dizer assim. Caramba. O superego, ele já é vamos dizer, um freio do id. É onde que a moralidade atua, é onde que a moralidade vai policiar essas questões de sociedade, essas questões de justiça, o que se pode ser colocado ou não na balança, o superego age aí. A questão do ego é exatamente o quê? É essa balança estando equilibrada. O ego é isso. Quando a pessoa está em equilíbrio, o seu ego está em equilíbrio. O senhor afirma numa das suas frases mais icônicas de que a religião é uma ilusão. Você mudou de ideia sobre isso? É bom. A religião em si, ainda parcialmente para mim, é uma ilusão, mas a religiosidade... A religião em si? Você mudou de ideia sobre isso? A religião em si, ainda parcialmente para mim, é uma ilusão, mas a religiosidade, não. A espiritualidade, não. A espiritualidade é 100% presente e... Mas o senhor, claro, é um espírito. O espírito vai dizer que a espiritualidade não existe? Eficiente na vida das pessoas. Queria perguntar sobre sonhos novamente, que é uma parte muito importante do trabalho de Freud. A Patrícia Inciso está falando que morreu. Vai para o podcast, hein? Se morreu, vai para o podcast, hein? Pode ser também o Chi do Dragon Ball. O Ki, entendi. Tá bom. Recebemos um superchat aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui o superchat. Da Luciene Imes. Deixa eu ver. Jung era contrário a Freud, defendia essa teoria. Foi o que originou os arquétipos utilizados no tarô. Essa definição de inconsciente é de Jung, não de Freud. Livro Jung e o tarô. Pois é, mas o Jung... A senhora viu o começo dessa transmissão? Boa, Luciene. Porque lá ela explica, essa médium, que Jung e a esposa do Freud convenceram o Freud a acreditar nessas coisas depois de morto. Entendeu? É boa a história. Freud, como que o senhor entende exatamente os sonhos ou as visões espirituais? Eles seriam basicamente desejos reprimidos do ser humano, vontades que a gente realiza no nosso subconsciente que a gente não consegue realizar em vida? Tem os significados espirituais mais profundos? O sonho é uma produção da mente ou uma produção espiritual? Boa. As duas coisas. Eita. Quando se trata apenas do corpo, do que o corpo necessita ou que está perturbado, esses sonhos vêm de forma a lhe solicitar que se cuide mais especificamente da área que está sendo abordada. Por exemplo, uma pessoa que esteja com problema familiar no casamento, por exemplo, essa pessoa tem a tendência de se desdobrar e sonhar com brigas, confusões, e a necessidade que, ao mesmo esses sonhos, virem em forma de traição, porque é o desejo dessa pessoa em se estabelecer romanticamente, é o desejo dessa pessoa se estabelecer bem com outra pessoa, com um bom diálogo, com uma boa amizade. Claro. E espiritualmente, esse desdobramento, como você disse, acontece da melhor forma, no sentido de que é onde que esses sonhos são canais da espiritualidade para que hajam e atuem as mensagens que são passadas pelos espíritos. Eu não sei se eu entendi perfeitamente. Com relação a... Mas é uma explicação boa para quem já morreu. Por que exatamente você considera, então, que ela é um método mais relevante ou talvez mais eficiente do que os métodos terapêuticos anteriores, né, à psicanálise? E como é que você entende essa interpretação, o poder da interpretação simbólica, né, dos efeitos
dos traumas da nossa vida e como que isso atua efetivamente, ou seja, o entendimento simbólico, né, dos processos traumáticos, como é que isso pode atuar, então, para efetivamente trabalhar a nossa cura emocional e também espiritual. Antes da resposta, só duas observações. Dá para ver a tensão dos apresentadores, né? Do quanto que eles estão percebendo ali que eles estão num momento histórico da sociedade. E deixa eu ver aqui, ó. A Milena, Show Energia Negativa, tá falando que a OMS reconhece o espírito. Legal. Legal. Eu tenho certeza que isso existe. A Milena sabe, a gente já conversou sobre isso, né, Milena? A Roberta tá achando que o Jung furou o olho do Freud, sacanagem. A Luciene Imes ficou impressionada que o Freud foi convencido por uma mulher. Deixa eu ver aqui. Por que tem um raio-x no cenário do podcast? É porque eu acho que é o que tem por trás do corpo, né, ô Marina? É a visão além do alcance, que só uma experiência paranormal pode... Né? Eu gosto de verdade. Esse podcast é muito bom. Eu adoro esse podcast. Jung talarico, não consegui acompanhar o raciocínio. É normal, né? Isso deve ser normal. Fala, Lucas, obrigado aí pelo prestígio. Vamos continuar assim. Ela só encarna Freud, o Rosivaldo, que é o Cleópatra, Napoleão. Eu vou tentar o contato dela, que eu gostei muito dela. Só vamos ver essa resposta aqui. Vamos ver. A terapia se dá mais eficaz no sentido de não ser invasiva fisicamente. Anteriormente eram usadas muitas sessões de choque elétrico, sessões das pessoas ficarem amarradas, amordaçadas, e isso não traz para fora, vamos dizer, os monstros que estão aprisionados dentro das pessoas. Claro. E são esses monstros que fazem com que as pessoas ajam de forma, às vezes... Todo respeito ao Freud, mas ele é um pouco chato, né? Não sei. Achei... Enfim. Mas nós vamos continuar assistindo essa entrevista em outras oportunidades. Eu gostei muito, cara. Eu achei muito bom. Não, ela não é cega, não. Ela só fechou o olho. É que ela estava falando normal, daí quando chegou o Freud, ela fechou o olho. Porque ela estava recebendo o Freud.